Mãe, onde a senhora nasceu? Surubim, né? Conta a história, como que foi? Aí eu nasci lá, mas quando eu tinha menos de um mês, porque minha mãe estava de dieta ainda. Aí eles foram para Mato Grosso. Eu era nenenzinha. Foram do quê? Foram de navio, né? Como que era o nome do teu pai, a senhora lembra? Ah, era Claudino Manuel dos Santos, né? E o que mais? Depois que a senhora chegou, vocês foram pra onde? Fomos pro sítio, né? O sítio era de quem? Teu pai que comprou? É, E aí vocês ficaram lá por quanto tempo? aí eu fiquei lá até os 7 anos. Até os? 7. Aí depois vocês vieram pra onde? Eu fui para Bauru. Foi pra Bauru? Só a senhora? Só eu. E a dona... E a tua irmã? Ela não estava mais lá. Não tava mais onde? Estava morando com meu irmão. Ah, a tia saiu É, e ela foi morar com qual irmão? com o Manuel. Tinha casado e aí ela foi para cuidar do filho dele, do neném. E ela tinha quantos anos? Ela tinha uns 8, 9 anos já. A senhora então é mais nova que ela. É, E aí, depois que a senhora foi pra Bauru, ficou quanto tempo em Bauru? até aos 14 anos. E aí, depois? Aí depois elas mandaram, eu fui pro colégio. Colégio lá, Nossa Senhora Aparecida, né? A senhora trabalhou no colégio Nossa Senhora Aparecida. Lá. Aí a senhora fazia o que lá? Lá eu fazia serviço de banco, limpava a secretaria. E aí depois, quando eu já estava com 15 anos, 16 anos, aí eu comecei a ir na Santa Casa, porque lá era assim, tinha que sair com completasse de 18 anos, tinha que sair de Entendi. lá. Era como se fosse um orfanato, então, que a É senhora tava. orfanato. Dos pais. Aí eu fui pra hospital, aí eu ia toda tarde no hospital aprender lá. Só que uma irmã falava assim, ah, mas você é muito doente, magrinha. Aí eu ficava triste quando ela falava que eu era doente. Mas aí eu ia lá, dava banho nas crianças, cortava a unha, ajudava também lá na enfermaria os doentes. E aí elas davam as aulas, ensinando como que cuidava de criança. E também não era só de criança que eu aprendi, não, de adulto, né? Depois, quando eu vim de lá, eu tinha 7 anos. Eu chorava muito, porque eu queria fugir de lá de Bauru. E eu fiquei revoltada bastante tempo com meu padrasto, sabe? Muito revoltada. Eu achava que minha mãe gostava mais dele do que de mim. Aí vinha uma freira que ela era como uma psicóloga. Ela falava assim, um dia você vai entender, agora você é criança, não adianta eu explicar para você. E eu chorava, fiquei com raiva do velho, que minha mãe mandou eu para lá. E eu fui toda contente, achando que eu ia e voltava, né? Era boba aquele tempo. Aí quando eu fui na minha casa, e ela falava assim, que minha mãe fez aquilo pro meu bem. E que um dia... E que um dia eu ia reconhecer e eu ia perdoar o velho também. Eu falava que eu não devia nada, porque não devia nada para ele. E aí, ela pegou e, quando eu estava com 16 anos,
que eu fui ver minha mãe. Foi o Tarcísio que foi lá me buscar. Foi ele que foi lá me buscar para ver minha mãe. Aí quando eu cheguei lá, minha mãe me abraçou. Minha mãe chorou muito, de alegria, ela chorava de alegria. Aí ela falava assim, que um dia eu ia entender tudo que tinha acontecido, que ela fez aquilo pelo meu bem. Aí, quando eu estava lá no colégio, uma freira falava assim para mim, que se eu não perdoasse, nunca eu ia ser alguém na vida. Porque para mim, eu tinha que esquecer tudo que passou na minha vida, na minha infância, e aprender só coisa boa, né? E aí eu ficava... Ela falava assim, quando você reza, faz uma oração, tem o Espírito Santo, que é naquele sacrário que tem na Igreja Católica, né? E eu não tirava o olho de lá. E ela falava assim, e você vai aprender que um dia você vai arrumar um emprego e que você vai sempre ter boas pessoas ao seu lado. Mesmo você longe da tua mãe, longe da família, você vai arrumar boas amigas. Mas também vai depender muito de você. Você tem que perdoar os outros, não pode guardar raiva de ninguém. E a tua irmã? A minha irmã, ela foi para lá, ficou uns tempos no colégio, mas não quiseram ela não. Porque ela era muito mal criada, respondona, e as freiras falavam e ela não estava nem aí. Ela foi com quantos anos lá, quando ela foi? E ela já estava com 10. Ela ia fazer 10. E aí ela tava... O que ela fazia? Mandava carta pros... Carta para o povo lá? Não, pros namorados lá. Ficava Mandava. Conta essa Ela história. e outra tinha um seminário dos padres. Então tinha uma roda. Eles passavam as roupas, comida, tudo era daquela roda. Ela, em uma tal de Alexandrina, escrevia bilhetinho e ficava mandando para os seminaristas. Tentando desencaminhar eles. É, mas eles também eram safados, viu? Eles tinham uns que furavam buraco no coisa e ficavam olhando. Olhando elas tomar banho? Ou não? Não, olhando para elas. Que eles ficavam tudo trancados lá dentro do colégio. E aí, a Josefa e essa tal de Alexandrina, elas um dia, elas pegaram e subiram o muro e mandaram as cartas para os meninos, falando que ia encontrar com eles, né? Quando eles saíssem, que eles fossem, tinha um dia de folga. E a irmã pegou as cartas, e aí mandou ela embora. E falou, eu não quero que a E ela foi pra onde? Ela? É. Ela voltou lá para casa do meu irmão. Aí ela falou assim, eu não quero você com a tua irmã, porque você vai ensinar o que não presta para ela. Sua irmã vai aprender o que não presta. Então você pode ir embora. Aí as freiras mandaram avisar e ela foi embora. Foi para lá. E aí minha mãe, acho que mandou lá para casa do Manuel. Mas... E depois que a senhora terminou lá o tempo Em Bauru? Não, em Araçatuba, a senhora fez o curso para enfermagem, a senhora fez o quê? Aí eu fui para... Quando eu fiz 18 anos. Tá, peraí. Quando eu